Olá, gente. Sou Johann Schultz, um dos fundadores e pesquisador da ONCA Defesa Animal, organização que promove o veganismo e os direitos dos animais. Esse vídeo é uma resposta às alegações do biólogo Richard Rasmussen no podcast Inteligência Limitada. Esse vídeo não é recente, mas na época eu recebi o link dele e fiz algumas anotações. Como recentemente algumas pessoas me enviaram novamente o link e quiseram discutir sobre o assunto, eu decidi gravar esse vídeo como forma de registrar essas minhas anotações. Eu tinha feito 3 pontos principais nessas anotações, então eu imagino que até pelo tamanho do vídeo, né, o vídeo original tem 14 minutos, então eu deduzo que eu vá pausar ele ou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Antes de mais nada, quero compreensão porque ele não vai ser um vídeo editado, né? É apenas para registro dessas anotações. E também, né, antes de tudo, dizer que não é uma crítica pessoal, é apenas uma resposta a essas alegações. Eu vou passar o vídeo todo, mas vou pausando em alguns pontos para fazer os comentários necessários. Você acha que vai chegar um dia que ou é vegano ou foda-se, vai ter que ser isso ou não? Só uma viagem dos caras querendo convencer a gente, que nem CrossFit. Ou é CrossFit ou é... A minha pergunta é, essa jujuba é vegana? Não sei, ela é feita do que? É feita de negócio de osso, né? Lá do tutano. Fudeu, então. Não sei não vai o que ter, Não vai ter jujuba no futuro se for Não, vegano? para. Não quero estar vivo. Então. Também não quero estar vivo não, cara. Ó, o veganismo não vai salvar. Agora, tá pronto para fazer aquele corte? Vamos lá. Então começa ali com o apresentador, né, perguntando: é só uma viagem dos caras, o veganismo, né? É só uma viagem dos caras querendo convencer a gente, que nem CrossFit. Eu não sei que comparação que é essa com CrossFit, né? Já vamos falar sobre isso, mas me chama a atenção ali que o entrevistado já pergunta ali, né? Tá pronto para fazer aquele corte? Então, as entrevistas antigamente pareciam que elas estavam preocupadas com a informação. Hoje parece que já se vai para uma entrevista pensando já nos cortes, cujo objetivo daí é a repercussão, é a polêmica para gerar visualizações, né? Então parece que hoje as entrevistas estão mais preocupadas com isso, né? Com gerar polêmica do que realmente levar informação. Vamos adiante. Tá pronto para fazer aquele corte? Vamos lá. O veganismo, ele é um movimento fundamentalmente emocional. Que leva em consideração... E fundamentalmente emocional. Não leva em consideração emoções. Tá. O resto é discutível, o resto, as outras, nós podemos discutir horas. Se a gente começar a fazer números de verdade, o veganismo não tem... Então, dos 3 pontos que eu tinha anotado, né, nessa fala dele, nesse trecho dessa entrevista, o primeiro é esse: ele tenta fazer uma comparação, né, ou um confronto racional versus emocional, e ele alega que o veganismo está fundamentado na emoção, né, puramente emocional. A gente vai falar já sobre isso, mas eu quero voltar um pouco para começar respondendo já a pergunta do entrevistador, né, quando ele pergunta lá se o veganismo é só uma viagem dos caras querendo convencer a gente, que nem CrossFit. Então, não é uma viagem dos caras querendo convencer ninguém, tá? Eu vou dar alguns exemplos, né, de que não é uma viagem, tá? O primeiro deles, um relatório lançado no início da Conferência Anual Mundial da Água em Estocolmo, onde estiveram presentes 2.500 políticos, órgãos da ONU, organizações não governamentais e pesquisadores de 120 países, né, que se reuniram para tratar
de problemas de abastecimento de água a nível mundial. Foi publicado no The Guardian, 26 de agosto de 2012, com o título Escassez de alimentos pode forçar o mundo ao vegetarianismo, alegam cientistas. Diz lá, o efeito da escassez de água na produção de alimentos significa que medidas radicais serão necessárias para alimentar a população, que deve chegar a 9 bilhões até 2050. Olha só esse trecho. Os principais cientistas da água emitiram um dos avisos mais severos até agora sobre o suprimento global de alimentos, dizendo que a população mundial pode ter que mudar quase completamente para uma dieta vegetariana para evitar uma escassez catastrófica. Não haverá água suficiente disponível nas terras de cultivo atuais para produzir alimentos para a população esperada de 9 bilhões em 2050, se seguirmos as tendências atuais e as mudanças em direção às dietas comuns em nações ocidentais, disse o relatório, que é do Instituto Internacional de Água de Estocolmo. Vai seguindo, né? Diz ali, adotar uma dieta vegetariana é uma opção para aumentar a quantidade de água disponível para cultivar mais alimentos em um mundo cada vez mais errático em termos de clima, disseram os cientistas. Alimentos ricos em proteína animal consomem de 5 a 10 vezes mais água do que uma dieta vegetariana. Ele segue, né, falando sobre isso, mas vou pular para o próximo exemplo. Então você viu aí que quem está dizendo, né? Quem está dizendo uma conferência, né? Anual, onde estão presentes pesquisadores de 120 países, organizações não governamentais, órgãos da ONU, 2.500 parlamentares, né, de diversos países. Então, não é qualquer cara, né, uma viagem de qualquer cara. Tá? Quero dar um outro exemplo sobre um outro relatório também, que foi publicado pela ONU e também noticiado no The Guardian, de 2 de junho de 2010. Diz ali essa matéria do The Guardian. Abre aspas, uma mudança global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome, da escassez de combustíveis e dos piores impactos das mudanças climáticas, afirmou hoje um relatório da ONU. Uma redução substancial nos impactos somente seria possível com uma mudança substancial na alimentação, eliminando produtos de origem animal. Então, The Guardian, 2 de junho de 2010. Tá? Mais um exemplo, tá? De especialistas em produção de alimentos, em segurança alimentar, né? Dizendo, né, que uma mudança global para uma dieta vegana é vital para salvar o mundo da fome, da escassez de combustíveis e de outros impactos negativos, né? E que só vai haver uma mudança significativa nesses impactos com uma mudança na alimentação, e eles dizem, eliminando produtos de origem animal. É o relatório que está dizendo, relatório sobre produção de alimentos a nível global que está dizendo isso, né? Um outro exemplo que eu mencionei antes disso, ainda em 2008, a revista Época entrevistou o Paul Roberts, que é um jornalista especializado nesse tema, né, que estava lançando o livro O Fim da Comida.
Nessa matéria ele diz: em 2050 seremos todos vegetarianos. Está já no título. Por quê? Né? A matéria toda é nesse tema. E ele diz aqui, por exemplo, comer menos carne é o único meio de alimentar 10 bilhões de humanos, diz o autor de O Fim da Comida. Né? Então, toda a entrevista segue nesse ponto, mas eu só queria destacar que já se veja, em 2012 aquela conferência falou, em 2010 um relatório divulgado pela ONU falava, né, já falava sobre isso, em 2008 o livro, né, desse autor especializado sobre o tema já falava sobre isso. Então, respondendo, né, não é uma viagem de nenhum cara querendo convencer alguém. São especialistas, estudiosos em água, em produção de alimentos a nível global, né, que dizem isso. Cientistas de diversas áreas que estão dizendo e repetindo isso, e isso não é de agora. Tá? Agora, seguindo, então aí o Rasmussen já entra com essa pergunta, né? Ele diz, a minha pergunta é, essa jujuba é vegana? Ele dão jujubas ali no programa para os entrevistados, né? E o entrevistador, não sei, ela é feita de quê? De osso? Ele está correto, né? É o mesmo processo da gelatina, então ela é feita de osso, cartilagens, tendões, né? E o Rasmussen, fudeu então, não vai ter jujuba no futuro, não quero estar vivo. O entrevistador diz, também não quero estar vivo não, cara. Né? Então, ele diz que não quer estar vivo no mundo onde não existam jujubas feitas de ossos, tá? E o entrevistador concorda, né? Já vamos voltar nisso. Quero ir agora para esse ponto, né? Que é onde ele está confrontando ali o veganismo e alega que o veganismo é fundamentado em emoções, né? No emocional, como ele diz, né? Ele diz ali, o veganismo ele é um movimento fundamentalmente emocional e repete, fundamentalmente emocional, leva em consideração emoções. O resto é discutível, o resto podemos discutir horas. Que resto? Se ele é totalmente fundamentado na emoção, né? Só sobra emoção, né? Mas agora então vamos analisar quem é emocional e quem é racional, quem é emocional, quem é sentimental, né? Ou quem é racional. Vamos lá. Eu quero ler um trecho, né, que eu anotei aqui, desse escritor que eu recomendo. Comer Animais, de Jonathan Safran Foer, escritor estadunidense, graduado na Universidade de Princeton com licenciatura em filosofia, tá? Todo esse livro é muito bom. Quero ler um trecho que eu destaquei aqui na página 81. Diz ali, radical. Todo mundo praticamente concorda que os animais podem sofrer de forma significativa, mesmo se não concordarmos sobre como é esse sofrimento e qual a sua importância. Quando entrevistados, 96% dos americanos dizem que os animais merecem proteção legal. 76% dizem que o bem-estar animal é mais importante para eles do que os preços baixos da carne. E quase 2/3 defendem que sejam aprovadas não apenas leis, mas leis severas no que diz respeito ao tratamento de animais de criação. Você teria dificuldade em encontrar qualquer outra questão sobre a qual tanta gente concorda. Isso é verdade, inclusive pesquisas no Brasil também, né, demonstram algo semelhante. A maioria das pessoas concorda, né, que o sofrimento animal é algo importante, que nós deveríamos reduzir esse sofrimento. Né? Seguindo, outra coisa com a qual a maioria das pessoas concorda é que o meio ambiente é importante.
Quer você seja ou não a favor da perfuração de poços de petróleo em alto mar, quer você, entre aspas, acredite ou não no aquecimento global, quer você defenda o seu 4x4 ou leve uma vida alternativa e autossuficiente, reconhece que o ar que respira e a água que bebe são importantes e que continuarão a ser importantes para seus filhos e netos. Até mesmo aqueles que continuam negando que o meio ambiente está em perigo concordariam que seria ruim se estivesse. Ele segue e diz ali: nossa situação é estranha. Praticamente todos concordamos que o modo como tratamos os animais e o meio ambiente importa. Mas, no entanto, poucos entre nós param para pensar na nossa mais significativa relação com os animais e o meio ambiente. E o que é mais estranho ainda, aqueles que de fato optam por agir de acordo com esses valores, nada controversos, recusando-se a comer animais, o que todos concordam que pode reduzir tanto o número de animais maltratados quanto a nossa pegada ecológica, com frequência são considerados marginais ou até mesmo radicais. Sentimentalismo. A valorização das emoções mais do que da realidade. O sentimentalismo é amplamente considerado frágil e fora da realidade. Com frequência, aqueles que demonstram preocupação ou mesmo interesse com as condições com que os animais das fazendas e granjas são criados são desconsiderados e rotulados de sentimentalistas. Mas vale a pena recuar um passo e perguntar: quem é sentimentalista e quem é realista? Será a preocupação com o tratamento desses animais uma confrontação entre nós mesmos? As informações sobre os animais ou uma forma de fuga desse confronto? Será que o argumento de que um sentimento de compaixão deveria ter mais valor do que um hambúrguer mais barato, ou qualquer hambúrguer, é uma expressão de emoção, um impulso ou um engajamento na realidade e em nossas instituições morais? Dois amigos vão pedir um almoço. Um diz: estou com vontade de comer um hambúrguer, e pede. O outro diz: estou com vontade de comer um hambúrguer, mas se lembra de que há coisas mais importantes para ele do que sua vontade num determinado momento, e pede outra coisa. Quem é o sentimentalista? Eu acho que isso responde, né? Muito bem. Todo mundo, ou a grande maioria, né, concorda, como ele diz aqui, né, de que o sofrimento animal é importante, de que a preservação do meio ambiente é importante, porque o ar é importante, porque a água é importante, porque terra é importante, porque florestas são importantes, né? Mas na hora de agir, as pessoas se baseiam no quê? Na razão ou na emoção? Né? A gente costuma ouvir as pessoas falarem, né? Eu sei que eu deveria parar porque está prejudicando o meio ambiente, porque os animais sofrem, porque polui as águas, mas eu não consigo viver sem esse gosto, sem esse cheiro, né? sem ver o sangue escorrendo. Né? Isso é racional? Isso é racional? Não é isso que é emocional, é baseado somente, puramente na emoção? Pessoas que sabem, né? Ou que dizem, pô, eu sei que eu deveria parar, ou que eu deveria reduzir pelo menos. Mas é que esse gosto é tão bom, esse cheiro é tão bom. Né? Quem está sendo racional e quem está sendo emocional? Né? Eu queria mencionar aqui também um exemplo bastante usado pelo advogado e escritor Gary Francione, desse livro aqui,
Ele tem vários outros, né? Mas eu acho que para iniciar uma leitura dele, e esse aqui, Introdução aos Direitos Animais, Gary Francione, é o mais indicado, né? Mas ele sempre usa uma comparação com a abstenção abolicionista, né? A abstenção abolicionista foi usada pela primeira vez como uma tática dos abolicionistas britânicos no final do século XVIII. Eles boicotavam produtos produzidos por escravos das ilhas do Caribe, como açúcar e bebidas, por exemplo. O objetivo era colocar pressão econômica nas indústrias que dependiam de escravos, para finalmente tornar a escravidão não lucrativa, né? Quer dizer, você pressionar, né, os produtores que usam trabalho escravo, né, e não comprar deles, né, para que eles mudem essas práticas. A mesma ideia foi adotada nos Estados Unidos no século seguinte. A partir de 1830, veja só que interessante, eles criaram dezenas de organizações promovendo a abstenção de todos os produtos escravos e foram dezenas de lojas, né, lojas de produtos livres, como foram chamados, que vendiam produtos livres de trabalho escravo exclusivamente. Então, eram lojas que tudo que você encontrasse à venda lá eram de fazendas que não utilizavam trabalho escravo, né? Então, quando você, né, queria produtos, né, queria comprar café, açúcar, algodão, né? Então, esse movimento, né, e também essas lojas de produtos livres, né? Quer dizer, eles chamavam as pessoas a comprarem, né, de fazendas que não usavam trabalho escravo, para forçar as fazendas que usavam, né, a mudar essas práticas, né, a adotar, a liberar, né, os escravos e adotar as práticas de funcionários, né? Bom, isso é a prática do mercado, né? Então o mercado ele direciona para onde o consumidor está indo. Então, cada vez que você vai ao mercado, escolhe um produto, isso é um voto que você está fazendo na sociedade que você quer, né? Toda compra é um voto na sociedade que você quer construir, quer viver, né? Então, quando você compra daquele que não usa trabalho escravo, né, o que você está dizendo? Olha, eu estou apoiando, eu apoio, né, a sua prática, né? E quando você não dá o seu dinheiro para quem está usando o trabalho escravo, o que você diz, né? Olha, eu não apoio, né, a forma como você produz, não apoio, né, a forma da sua empresa, né? E quero outra, né? Então é isso, na verdade, cada vez que você dá o seu dinheiro para quem produz, você está direcionando o mercado para onde você quer que ele vá, né? É assim que funciona o mercado, é assim que funciona a sociedade, né? Quando você não dá o seu dinheiro para quem usa trabalho escravo, você incentiva, estimula e colabora para que a empresa, né, o segmento que não usa trabalho escravo, ele prospere, né? É assim que funciona o mercado, né? E aí eu pergunto, isso é emocional? Isso é sentimental? Ou ao contrário, né? Isso não é lógico, não é absolutamente racional, né? Não está fundamentado em pura lógica, né? Em puro raciocínio, dotado de raciocínio, né? Concebido pela razão, né? Então, não há nada de emocional aqui, né? É uma coisa simples, óbvia e lógica, né? Se eu deixo de dar o meu dinheiro para a empresa que usa trabalho escravo, né, eu estou dessa forma, né, querendo forçar ela a mudar as suas práticas, né, dizendo, no mínimo dizendo, olha, eu não apoio como você trabalha, não apoio a forma que você produz, né.
E ao contrário, quando você dá o dinheiro para uma empresa que não usa trabalho escravo, você está dizendo, olha, eu apoio a sua produção, apoio a sua empresa, apoio como você trabalha. Né? Isso é emocional? Não, isso é lógico, é óbvio. Né? O professor de bioética na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Peter Singer, no seu livro Libertação Animal, que eu também recomendo. Peter Singer. É uma das edições, né? Libertação Animal de Peter Singer. Tá? Ele diz, na edição de 2004, ele diz, na página 237, os que lucram com a exploração de grande número de animais não precisam de nossa aprovação, precisam de nosso dinheiro. Né? Então é isso, né? O produtor que está lá produzindo carne, que está matando o animal, produzindo carne, enviando para os açougues, ele não acha que aquilo é uma missão de vida dele. Não, ele não está fazendo aquilo porque, sabe, porque ele tem um princípio, uma visão, uma missão de vida. Não, ele está fazendo aquilo porque as pessoas estão comprando. Simplesmente, ele quer pagar as suas contas, ele quer dinheiro. Se as pessoas deixarem de comprar e passarem a comprar outra coisa, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar o serviço dele para outra área, ele vai direcionar o produto dele para outra área. Né? Então, uma empresa que, ou seja, se as pessoas deixam, uma empresa de leite animal, se as pessoas deixam de comprar o leite animal, ela vai começar a fazer o quê? Produzir leite vegetal, queijo vegetal, né? Leite de castanha, leite de nozes, de caju, de soja, né? Castanha de caju, de soja. Quem produz carne, ele vai, como já muitos abatedouros estão fazendo, né? Migrando para a carne vegetal, né? Está começando agora também a carne celular, né? Enfim, ou para outros produtos do ramo vegano, né? Industrializado de ramo vegano, né? É simples assim, tá? Esse trecho aqui também ainda com o Singer, muito interessante, página 338, muito racional. Diz aqui, o objetivo da alteração de nossos hábitos de consumo não é nos manter intocados pelo mal, mas reduzir o apoio econômico à exploração dos animais e convencer outros a fazer o mesmo. Perfeito, né? Perfeito. O objetivo da alteração de nossos hábitos de consumo não é nos manter intocados pelo mal, mas reduzir o apoio econômico à exploração dos animais. Então, por que o vegano parou de comer carne? Não é por uma purificação espiritual, por achar que o consumo de carne tem uma relação com algum efeito espiritual que vai nos purificar, por algum efeito psicológico, por algum tipo de purificação. Não é nada disso. Né? Nós deixamos de comprar para deixar de dar apoio econômico. É só isso, é um boicote econômico. Né? Então, o veganismo se trata de um boicote econômico, de não dar o nosso dinheiro para empresas, para pessoas que estão causando dor, sofrimento e morte aos animais. Nada mais e nada menos. Não nos faz melhor nem piores, não nos faz mais santos, mais puros. Não é esse o objetivo. Né? Então, tem religiões que às vezes deixam de comer carne porque fazem ligações, né, com a energia da carne. Não é nada disso para o vegano. Né? É um apoio
é um boicote econômico, né? É deixar de dar apoio econômico para quem tortura, causa sofrimento e causa morte aos animais. Só isso. Também não dá para deixar sem mencionar esse outro trecho, página 238. Todo livro deve ser lido. Se você quer discutir sobre a questão animal, todo esse livro deve ser lido. Diz aqui, 238. Se o boicote é a única maneira de deter a crueldade, então precisamos estimular o maior número possível de pessoas a se juntar ao boicote. Então é isso. Qual é a maneira de deter a crueldade? É o boicote. E o que nós fazemos então? Conclamamos mais pessoas a se juntar a esse boicote, né? O sofrimento do animal só vai parar quando deixarem de produzir. E só vão deixar de produzir quando as pessoas deixarem de consumir, de dar o seu dinheiro, porque o que mantém o mercado é o dinheiro, né? O que mantém uma loja de roupa funcionando, de calçado, de móveis, é o dinheiro. Se ninguém comprar, eles fecham e vão produzir outra coisa. Então, se ninguém der o seu dinheiro para as pessoas torturarem, matarem animais, eles vão começar a produzir outros produtos, alimentos que não envolvam morte e sofrimento de animais. Isso é simples. Agora, me responda, isso é emocional? Isso é sentimental? O movimento abolicionista era emocional? Todo aquele processo, toda aquela campanha abolicionista para as fazendas de açúcar, de algodão, de café, deixarem de usar trabalho escravo, aquilo era emocional? Aquilo era sentimental? Era puramente sentimental? Ou era baseado na lógica? Ou era óbvia? Ou era puro raciocínio, né, de deixar de dar o seu dinheiro para quem usa trabalho escravo para forçar a mudança de hábito? Porque, ora, se existiam as fazendas que produziam café ou algodão sem trabalho escravo, então por que as que usavam precisavam continuar usando trabalho escravo, né? Então, não vou dar o meu dinheiro para eles, né? Isso é emocional? Será que isso é emocional? Será que isso é sentimental? Ou é puramente racional? É isso que o movimento vegano faz, né? Então, eu anotei aqui uma outra analogia, né? Por exemplo, hoje, se você compra uma marca, você gosta de uma marca de roupas, né? Você compra dela, mas aí você descobre, né? Algum jornalista ali revela que aquela marca usa trabalho escravo infantil, por exemplo. Só por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai dizer assim, puxa, eu gosto tanto dessa roupa e eu acho que vale, né? Vale eu continuar pagando, mesmo sabendo que usam trabalho escravo, vale eu continuar comprando deles, né? Ou você vai ao contrário, falar assim, puxa, eu gosto da roupa deles, ela é confortável, tem qualidade, mas eu posso comprar de outra marca. Não vai ser 100% igual a essa blusa ou essa calça, mas eu não vou morrer se eu mudar de marca, né? Eu não vou morrer se eu comprar um modelo semelhante, de uma marca semelhante, né? Então não é isso que você faz. Você não deixa de comprar dessa marca como forma de fazê-los mudar as suas práticas. Então isso é emocional? Isso é sentimental? Ou isso é racional? Não é isso que você faria hoje? Então eu gostaria de mencionar que para leigos, né,
aprenderem de uma vez por todas o que é veganismo, mencionar aqui a definição da primeira organização formalizada, né, a divulgar especialmente o veganismo, a The Vegan Society do Reino Unido, fundada em 1944. A definição é esta, abre aspas: veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. E, por extensão, que promove o desenvolvimento e o uso de alternativas livres de origem animal, para benefício dos seres humanos, animais e meio ambiente. Na dieta, significa a prática de dispensar todos os produtos derivados, em parte ou totalmente, de animais. Fecha aspas. Então é isso. É uma forma de viver que procura excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração, de crueldade com os animais, em todas as formas, né? E diz aqui, dentro do possível e do praticável. Né? Então, não é você fazer sacrifícios, morrer por isso, não é, eu não tenho, eu só tô no meu estoque ali de comida, eu só tenho um pedaço de carne, minha família está com fome, estou morrendo de fome, eu só tenho esse pedaço de carne, ou uma família que recebe, né, família que está numa condição miserável e recebe algum alimento com carne, fome, é passar fome ou comer, né? Então coma, né? Ninguém está dizendo para passar fome, não é esse o caso, mas nas escolhas do teu dia a dia, né? Na tua rotina. Você está indo no mercado, está escolhendo, você está podendo escolher, ele está acessível para você, está podendo escolher esse produto que não tem origem animal, então escolha, né? Porque o vegano ele não deixou de comer carne porque de uma hora para outra ele deixou de gostar de carne. Ele não deixou de beber leite porque de uma hora para outra ele parou de gostar de leite. Não, mas porque apesar de gostar de carne, apesar de gostar de leite, nós concluímos que o nosso prazer não está acima do sofrimento de outros seres. De que não vale o sofrimento de um outro ser para um prazer puramente momentâneo, que é puro prazer para nós. Né? Porque nós não nos alimentamos com carne, leite, ovos, por uma necessidade nutricional. Não, né? É prazer. Né? Porque nós podemos viver sem produto de origem animal. Né? Então, todos os nutrientes, se você não sabe, né? Mas todos os nutrientes que nós encontramos na carne, no leite, em ovos, qualquer produto animal, nós encontramos em produtos de origem vegetal. Né? Então, as pessoas estão consumindo carne hoje não é porque elas chegaram à conclusão de que para a minha nutrição eu preciso. Não. É o prazer, porque gosta. Né? Mas o vegano, para nós, né? O nosso prazer não está acima do sofrimento do animal ou de qualquer outro ser. Né? Da mesma maneira, como exemplo, né, que eu dei, a analogia que eu fiz, da marca de roupa que você gosta. Né? Ou por mais que você goste daquela roupa, mas não, você não vai mais comprar daquela marca porque para você o teu gosto pessoal por aquela marca, por aquela roupa, não vai estar acima do sofrimento daquelas crianças exploradas. Né? Então é isso que o vegano faz. Não posso deixar de mencionar aqui alguns exemplos, como mencionado inclusive no nosso livreto aqui, se chama Os Animais Sofrem, da ONCA, né?
mas a Declaração sobre Consciência em Animais, proclamada em Cambridge, no Reino Unido, em 7 de julho de 2012, durante a Conferência sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, assinada por um grupo de cientistas conceituados como Philip Law, Diana Reiss, David Edelman, Stephen Hawking, entre outros. Stephen Hawking, físico, fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Diana Reiss, professora de Psicologia no Hunter College e de Biopsicologia e Neurociência Comportamental na City University de Nova York, Estados Unidos. David Edelman, neurocientista e professor de neurociência na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Philip Law, neurocientista. A empresa fundada por ele, do qual ele é CEO, né, a Neurovisual, trabalha em parceria com projetos da NASA. Ele é inventor do iBrain, né, o monitor portátil da atividade cerebral, pesquisador do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, da Universidade de Chicago e do Instituto Salk de Estudos Biológicos na Califórnia, Estados Unidos. Entre outros profissionais que estiveram na conferência e assinaram essa declaração de consciência, declaração sobre consciência em animais. Para mencionar esse documento. A revista Veja, de 16 de julho de 2012, publicou matéria sobre essa declaração assinada, né, logo após a conferência, sob o título Quase Humanos, e diz, abre aspas, os seres humanos não são os únicos animais que têm consciência. A afirmação não é de ativistas radicais defensores dos direitos dos animais. Pelo contrário, um grupo de neurocientistas, doutores de instituições de renome, como Caltech, MIT e Instituto Max Planck, publicou um manifesto asseverando que o estudo da neurociência evoluiu de modo tal que não é mais possível excluir mamíferos, aves e até polvos do grupo de seres vivos que possuem consciência. Fecha aspas. E numa entrevista da mesma revista, em outra matéria, o Dr. Philip Law afirma, abre aspas, sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Fecha aspas. Aliás, Sr. Rasmussen, você conhece neurociência? A neurociência ela usa exatamente o racional para explicar o emocional. Né? Ele usa o racional para explicar as nossas emoções, porque ele estuda o cérebro. Né? Então, você vai me dizer que esse conjunto, não há só, né, essa declaração, tem estudos, né, de outros pesquisadores, mas você vai me dizer que todo esse conjunto de neurocientistas que trabalham com razão, que trabalham com o estudo do cérebro, né, de onde é a fonte das emoções, né, você vai me dizer que eles estão baseados na emoção? Puramente no sentimental? Eles são neurocientistas, né? Ora bolas, né? Então, no que os neurocientistas se baseiam? Né? Na emoção? Então, acho que não precisa dizer muito mais, né?
Mas ainda assim eu quero ler alguns outros exemplos, né, de reconhecimento do fato da ciência animal, né? Por exemplo, em 1872, o naturalista britânico Charles Darwin, em sua obra A Expressão das Emoções, sobre seus estudos, descreveu os animais como seres sencientes. Em 1951, um comitê governamental criado na Grã-Bretanha para estudar a capacidade de sentir dos animais atestou a senciência dos animais. Em 1965, 2 outros comitês governamentais criados na Grã-Bretanha para estudar o tema reconheceram a senciência dos animais. Em 1976, na Grã-Bretanha, uma equipe de estudiosos coordenados pelo zoólogo Lord Medway concluiu que os peixes são seres sencientes. Em 1977, o professor John Baker, zoólogo da Universidade de Oxford, Reino Unido, publicou o resultado de diversos estudos com crustáceos, indicando a senciência nesses animais, caranguejos, lagostas, camarões, etc. Em 1988, em seu Código Civil, a Áustria reconheceu legalmente os animais como seres sencientes. O artigo 285 diz: os animais não são coisas. Em 1990, a Alemanha, em seu Código Civil, reconheceu legalmente os animais como seres sencientes, nos moldes do Código Civil Austríaco de 1988. Em 1997, no Tratado de Amsterdã, a União Europeia reconheceu os animais como seres sencientes. Em 2000, a Suíça reconheceu legalmente os animais como seres sencientes. Em 2003, a região da Catalunha, na Espanha, reconheceu legalmente os animais como seres sencientes. Em 2009, no Tratado de Lisboa, a União Europeia consolidou os animais como seres sencientes. Em 2009, a FAO, Departamento da Organização das Nações Unidas para Alimento e Agricultura, indicou a inclusão do ensino da senciência animal no currículo escolar das universidades. Em 2010, a União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais, incluiu abre aspas, os animais como seres sencientes. Em 2012, em Cambridge, assinada essa declaração que nós mencionamos aqui, né? A Declaração sobre Consciência em Animais. E em 2015, a França e a Nova Zelândia reconheceram legalmente em seus códigos civis os animais como seres sencientes. Tem uma outra declaração, para finalizar eu quero mencionar, que é a Declaração de Curitiba, sim, assinada em... Qual foi a data aqui? 2014, assinada em Curitiba. Ela diz, abre aspas, nós concluímos que os animais não humanos não são objetos. Eles são seres sencientes. Consequentemente, não devem ser tratados como coisas. Fecha aspas. Essa declaração de Curitiba foi assinada, entre outras pessoas, né, em 7 de agosto de 2014, por o Philip Loss esteve presente, né, o neurocientista mencionado, também assinou essa declaração. Além dele, Daniel Braga Loureiro, advogado e professor de Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Benedito Fortes de Arruda, que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eliel de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. Carla Forte Molento, coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, entre outras pessoas presentes, né, no evento. Só para mencionar algumas declarações públicas, né, de profissionais, de neurocientistas e estudiosos do tema. Também eu preciso mencionar, e você precisa ler, indispensável, se você vai falar sobre animais, é indispensável. Esse é um dos títulos dele, Mark Bekoff. Mark Bekoff
é autor de diversos livros e diversos artigos científicos, né? E analisa uma série de outros estudos, tá? Esse livro dele, A Vida Emocional dos Animais, de Mark Bekoff, é uma leitura indispensável se você quer discutir sobre a questão animal. Como dito, além dos estudos que ele dirigiu, aqui ele analisa uma série de outros estudos importantíssimos dentro desse tema animal, né? Então, para complementar, né, essa discussão, nada mais do que um material como esse. E, aliás, não dá para deixar de mencionar o seguinte: independente de ser vegano ou não vegano, é necessário muita maturidade para alguém conseguir se colocar no lugar do sofrimento de um ser, né, que está num corpo totalmente diferente, que vive em condições totalmente diferentes da sua, mas você conseguir compreender aquele sofrimento, né? É preciso muita maturidade para isso. E maturidade não é emoção. Maturidade é razão, né? Por quê? Porque mesmo você não sentindo esse sofrimento na pele, mesmo você nunca tendo estado naquela situação, naquelas condições que esses animais estão, por todas as informações que você tem, você consegue, pelo raciocínio, compreender esse sofrimento, compreender essa dor que ele passa. Então, maturidade. E essa maturidade é pela que você chega, é pela razão, né? Porque você não está sentindo na pele, né? Mas vamos voltar à pergunta dele lá, inicial. Essa jujuba é vegana? E ele não quer viver num mundo onde não exista jujuba feita de ossos, né? Que é o mesmo processo da gelatina, né? Que vem de ossos, de cartilagem, tendões. Então aí eu pergunto, aliás, deixa eu aproveitar, né, e informar ao Rasmussen e a qualquer pessoa que existe jujuba vegana, tá? Que imita toda a textura, né, mastigável, né, como a jujuba de origem animal, mas ela é de alternativa vegetal, tá? E que tem o mesmo, como eu falei, mastigável, você põe os mesmos sabores, né? Imita muito bem a jujuba de ossos, né? Então você sabendo que você tem essa alternativa, né? Ou mesmo que não tivesse, né? Mas você não quer viver num mundo onde a jujuba não seja de osso, né? Me responda o seguinte: quem está sendo emocional aqui e quem está sendo racional aqui, né? Você não quer um mundo onde não tenha uma jujuba feita de osso, só porque a jujuba não é feita de osso. Quem é que está sendo emocional e quem é que está sendo racional, né? Não parece muito mais aquela criança chorona que deita e rola, que quer aquilo porque quer e pronto, e se não tiver não tá bom, né? Então, a minha pergunta final para todos vocês é: diante desse quadro, né, de alguém que não quer viver no mundo se a jujuba não for de osso, né, ou pessoas que entendem que mesmo que a gente goste de comer alguma coisa, beber alguma coisa, mas que o nosso prazer não está acima do sofrimento de outras pessoas ou de outros seres, e prefere deixar isso de lado, né, porque reconhece que o nosso prazer momentâneo de alguns segundos ou minutos, né, não é suficiente para valer o sofrimento de outros seres. Qual dessas pessoas está sendo emocional, sentimental? Ou qual dessas pessoas está sendo racional, né? Fica aí para questionamento. Eu vou
encerrar aqui essa primeira parte e vamos passar para a segunda parte de um outro ponto que eu destaquei. Esse vídeo foi útil para você? Então assista a parte 2 do outro ponto que eu estou destacando, né? Se foi útil para você também, compartilhe, né? Porque pode ser para outras pessoas. Tem alguma crítica, alguma coisa não ficou clara, quer deixar alguma crítica, algum comentário, deixe nos comentários embaixo. Se quiser algum material também, corrigir alguma informação também, então pode ser pelos comentários abaixo ou pelo nosso Instagram, @oncaanimal, que também vai estar ali embaixo. Ok? Obrigado por enquanto.